Eu sou o Daniel Rossi, do blog do Rossi, e hoje o assunto é videogame velho. Você sabia que um exército de clones invadiu o mercado brasileiro nas décadas de 80 e 90? E que existia um videogame com corpo de Atari e coração de Nintendo? Vamos voltar ao tempo da era de ouro dos 8 bits para falar um pouco sobre o Nintendo Entertainment System, também conhecido como NES. Bem, na verdade, não exatamente sobre ele. Na década de 80, o NES dominava o mercado mundial de games. Porém, a Nintendo não tinha um representante oficial aqui no Brasil. Várias empresas naquela época aproveitaram para lançar clones do NES. Eram videogames que eram compatíveis com os cartuchos de NES e Famicom, mas que não eram oficialmente licenciados pela Nintendo. Dentre os mais famosos, a gente pode lembrar do Top Game e depois Turbo Game da CCE. Eu tive um, era uma droga. Ele tinha 2 slots para cartucho, um para cartucho japonês e outro para cartucho americano. O cartucho japonês quebrava automaticamente quando você colocava o cartucho. O Dynavision 2 e depois o Dynavision 3 da Dynacon, que eu cheguei a jogar na época e era muito bom. O Beat System da Dismac, acho que nem existe mais a Dismac. Ele era bem parecido com o NES original, uma cópia, né, bem feita, vamos dizer assim. E o Supercharger, que era idêntico ao Famicom japonês. Esse, eles não tiveram nem o trabalho de mudar um pouco, ele era igualzinho o Famicom japonês. E o Phantom System, fabricado pela Gradiente. É claro que existiam muitos outros clones de NES, a maioria deles fabricados na China e que chegavam no Brasil via contrabando pelo Paraguai. Só que o Phantom System talvez seja, de todos eles, o que tem a história mais interessante. O Phantom System era fabricado pela Gradiente, uma empresa bem conceituada no ramo de aparelhos eletrônicos. E a Gradiente também fabricava no Brasil o Atari 2600, através da Polivox, que era uma divisão da Gradiente. Só que com o passar do tempo, né, o pessoal já não queria mais, não estava mais tão interessado no Atari 2600 e a Gradiente não queria perder esse lucrativo ramo de negócio. O que ela fez? Ela pensou em lançar, como ela era representante da Atari, lançar o Atari 7800 aqui no Brasil. Só que antes do 7800, a Atari já tinha lançado o 5200, que tinha sido um fracasso de vendas. Ele nem chegou a ser lançado oficialmente aqui no Brasil. E como a Nintendo fazia tanto sucesso no exterior, a Gradiente acabou achando que seria muito mais vantajoso lançar um clone de NES do que um novo videogame da Atari. Só que aí surgiu um pequeno problema. A fábrica que ia produzir os videogames já estava com a sua linha de montagem toda preparada para lançar o 7800. Aí, um dos executivos da Gradiente deve ter tido a brilhante ideia: vamos colocar um Nintendo dentro de um gabinete de Atari 7800. O Phantom System, ele utiliza o gabinete do Atari 7800. Ele é idêntico ao Atari 7800. A única diferença é os grafismos e a entrada do cartucho, que é maior, que é para abrigar cartuchos de 72 pinos padrão americano da Nintendo. Então aí a gente já começou a ter um console que era Nintendo num corpo de Atari. Só que não satisfeitos com essa gambiarra, os executivos tinham que definir um controle para esse console. E aí eles lançaram esse aqui, idêntico ao Genesis americano,
que no Brasil foi lançado praticamente junto com o Phantom System e era o nosso Mega Drive. Ou seja, a gente tinha um console da Nintendo, que rodava jogos da Nintendo, num gabinete de Atari, com um controle da Sega. Um samba do crioulo doido. Com o lançamento de tantos clones de Nintendo, também era necessário que fossem lançados jogos. Esse aqui é um cartucho original americano da Nintendo. Ele tem uma cor cinza característica, né? Esse seria o cartucho padrão americano. E aí, a Gradiente, por exemplo, lançou a sua linha de jogos. Esse aqui, inclusive, era o jogo que acompanhava o Phantom System, né? Ghostbusters pro NES. Esse jogo é horroroso, é horrível, né? E a gente tinha também de outras marcas, né? Por exemplo, esse aqui é um cartucho da CCE, que era da linha do Turbo Game. Todos esses são padrão americano, esse cartuchão maior. Existe o cartucho menor de 60 quilos, que é o padrão japonês, mas eu não tenho nenhum aqui, porque eu só tenho o Phantom System, ele roda apenas jogos americanos. Junto com os videogames, também eram lançadas as Light Guns. Essa aqui é a do Phantom System, que é muito parecida com a do Master System da Sega também, mas em se tratando de Gradiente, surpresa seria se o layout dela fosse realmente inédito. Um detalhe, para quem coleciona games antigos, gosta de games antigos como eu, vale ressaltar que essas pistolas não funcionam em TVs modernas de LCD, plasma ou LED. Elas só funcionam em televisões de tubo. E em algumas televisões de tela plana de tubo também ela não funciona muito bem, tá? Tem que ser aquela com a tela um pouquinho mais arredondada. Bem, é isso que eu queria falar para vocês, bater um papo um pouquinho sobre videogames antigos, vintage, que são itens de colecionador hoje em dia, muita gente coleciona. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o comentário, de clicar aí no joinha do YouTube. E até a próxima. Um grande abraço.